Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver Fábio de novo entrando. Gente, desculpa, acho que era eu. Acho que era eu o problema. Já me sinalizaram aqui dizendo que eu que tava ruim de conexão. Vamos esperar a Fábio. A Fábio entrou, vamos esperar ela assinar, que daí a gente já começa a falar. Aqui, vamos ver aqui a solicitação. Obrigada, Ju, por sinalizar que era eu. E aí, Fábio, agora deu certo? Agora sim, olha que sou eu que moro aqui. Eu digo sempre que eu moro aqui no interior, né? Na zona sul de Porto Alegre, bem sul. Não, Então, não às fui vezes eu. aqui fica ruim. Mas é que esse tempo com nublado também, a internet fica super instável. Não, mas agora deu certo e a gente vai Então conseguir tá. falar bastante. Então vamos lá. Gente, desculpas então por esse início um pouquinho conturbado, mas agora eu acho que a gente consegue organizar direitinho as coisas. Bom, meu nome é Carol, eu sou pediatra do Nasce Criança e é um prazer, Fábio, estar conversando contigo, tá? A Fábio, para quem não conhece, a Fábio é psicóloga, especialista em sono, né, formada em neurociência do sono e mãe do Lourenço, né, que eu acho que é o mais importante de tudo, tá? Mãe do Lolo. E quando a gente teve a ideia dessa live, eu prometi para a Fábio que eu não ia fazer isso virar uma consulta, né? Então eu peguei, a gente abriu caixinhas de perguntas, a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês que foram feitas, mas perguntem aqui que a gente sempre brinca que quem interrompe aqui, a gente vai respondendo as perguntas nessa ordem, ganha preferência, Ganha tá? preferência quem tá ao vivo. Quem tá ao vivo. Fabi, vamos começar, né? O Gustavo é um que fala sempre muito, o Gustavo Estable, dos nossos 1.000 dias e dos grandes pilares, né? Alimentação, atividade física e sono, como se essa fosse a grande receita para De uma uma vida melhor. qualidade de vida. E, Exatamente. e de fato é, né? Acho que a gente e é de noite que a gente libera hormônio de crescimento, é de noite que a gente libera hormônio de saciedade. Já tem vários estudos provando que crianças que têm aquele sono picadinho de noite têm mais propensão à obesidade. Inclusive, gosto demais do gancho que tu faz sobre diagnósticos de hiperatividade o tempo todo. Será que é hiperativo mesmo ou será que tem criança que não está dormindo dentro de casa, né? Exato. Então, acho que podemos começar por aí, Fábio. Essa coisa dessa, né, dormir a noite toda, o que, né? Sempre o filho do vizinho dorme melhor do que o nosso, Eu adoro falar né? essa frase. O O filho que do que vizinho é é uma noite maravilhoso. toda? Maravilhoso, dorme a noite toda. O que é dormir a noite toda? Porque a percepção de a noite toda é diferente para cada um, né? Exato, Carol. Eu acho que Então, a primeira frase que a gente deve começar é a seguinte, né? Os bebês acordam à noite, isso é normal. O que me fez e que me trouxe uma pulsão para fazer os stories, porque o meu Instagram ali, ele se baseia em stories, né? Todo dia eu trago uma dica. O feed ele não é tão atualizado, mas a ideia foi assim, eu comecei a ver uma polaridade, né? Ou o bebê tem que dormir a noite inteira, ou o bebê tem que acordar a noite inteira. Como se esses dois opostos fossem completamente normais, desde o nascimento até criança, né? Até depois que a gente já não considera mais um bebezinho e que já começa a ser uma criança. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes, Carol, é a gente lembrar que os bebês acordam, os bebês têm um sono partido, né? Os bebês recém-nascidos, eles não conseguem dormir noites completas de sono. Tem os sortudos que ganham no bingo, né? E vem um pitoco que dorme 12 horas, gente. Geralmente é o do vizinho, mas acontece, normalmente. porque eu já tive, né? Já tive pacientes que chegaram até mim dizendo, Fábio, até os 6 meses ele praticamente não acordava.
E aí, quando se diz praticamente não acorda, isso quer dizer, ou não acorda, isso quer dizer, é uma criança que tem uma noite de sono boa, uma qualidade de sono boa, e que às vezes vai acordar e esses pais vão atender, e tá tudo certo. Agora, quando a gente entra em algum excesso, né? Ou eu quero que o meu recém-nascido, que não dorme naturalmente a noite inteira, durma a noite inteira. Ou eu quero que o meu filho fique em aberta à noite, com 2 anos, acordando 7 vezes por noite, aí a gente tem que observar, né? E eu sempre digo que o excesso está muito na gente. Quem fala do sono infantil são os pais, não é a criança. Ela não pode levantar a mão e dizer, tia Fábio, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, me ajuda aqui. Então a gente precisa estar atento, sim, ao que os pais acreditam. Com o adulto a gente já faz isso, né? A crença do sono. Tem adultos, às vezes, que acreditam que tem insônia. E colocam uma actigrafia, fazem alguns exames e vão ver que não tem insônia. Eles pensam que eles demoram muito para dormir. E o contrário também pode acontecer. Então, é a crença do nosso sono. E isso vai instalar no nosso filhote. Então, é importante lembrar que o soninho é polifásico no começo. O que quer dizer isso, Fábio? Vão ter vários cochilos durante o dia e cochilos durante a noite também. Esse bebê ainda tem um estômagozinho desse tamanho, não consegue dar conta de muito tempo, não está sincronizado dentro das 24 horas, ele tem outros ciclos, ele não está dentro de 24 horas, ele está se organizando para entrar num ciclo de 24 horas. Então, saber que o bebê desperta é ok, né? É importante. Saber que o bebê vai precisar de ajuda é importante, que ele não tem autonomia ainda é importantíssimo. Porque às vezes chegam até mim pais dizendo, não, mas eu coloquei para dormir no berço e ele não dormiu a noite inteira. Mas quantos anos ele tem? Não, ele tem 2 meses. Tá, então tá. A gente até pode fazer essas estratégias e começar a apresentar possibilidades quando o bebê é muito pitoco, mas técnica não se aplica para que o bebê atinja uma coisa que ele não pode atingir ainda. Então, Carol, até os 3 meses a gente espera um soninho ainda picado. A gente espera esse bebê amadurecendo a primeira perna da noite, depois picando um pouco a cada 3 horas, acordando e aumentando cada vez mais. Quanto mais esse bebê se alimentar melhor durante o dia, dormir melhor durante o dia, melhor e mais ele vai esticando essa primeira perna da noite, essa primeira parte da noite. Perfeito. E é bem aqui, essa parte assim de higiene de sono, né? Que a gente fala muito no consultório de pediatria, a gente fala muito de higiene, de rituais, de rotina, e a gente cuida também para nesses primeiros 3 meses não engessar uma Uhum. rotina, não deixar uma rotina super engessada, né? A alimentação a livre demanda durante o dia ajuda demais no sono noturno. Tem algumas dicas, Fábio, para esse soninho do recém-nascido, principalmente essa coisa que eu acho que é muito comum, assim, né? Ai, mas ele tá dormindo tão bonitinho de dia que me dá pena de acordar, e aí de noite ele acorda de hora em hora. Né? Isso aí. Como que a gente organiza, né? De durante o dia é casa aberta, é luz, cortinas abertas. Fala um pouquinho pra gente, Fabi, Do soninho do do recém-nascido. soninho do recém-nascido. Tá, Que eu acho que tem então, bastante, tem várias grávidas que acabam nos vendo e exato. que gera uma angústia muito grande o fato de já não estar dormindo muito, né? Já tá com privação de sono e pensar que não vai dormir é nada depois. Então acho que dá pra gente dar uma dica para elas e para quem tá com recém-nascido em casa. Maravilha, então tá. Bom, acho que o primeiro ponto quando a gente fala no sono de recém-nascido, além desse soninho polifásico que vai durar até o bebê perder a soneca e conseguir fazer um bloco de sono único à noite, é que o bebê fica 50% do tempo dele em soninho agitado, em soninho leve. Né? O soninho do recém-nascido, ele se divide em soninho mais profundo e soninho mais leve, mais agitado. Ele não tem as 4 etapas que tem o nosso sono, ele não se subdivide. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui vai entrar uma questão que já vai ser construída e trabalhada, a questão da autonomia do sono com, com naturalidade. Ou seja, o meu filho recém-nascido, ele fica deitado. Quando eu deito ele dormindo, ele começa a se remexer. E ele se remexe, e ele resmunga, e eu já boto a mão. E ele dá um suspiro, eu coloco a mão. Como que esse bebê começa a entender que acontece esse sono? Toda vez que eu suspiro, eu preciso de uma ajuda.
Ou seja, o suspiro, o resmungo, o choramingo pode ser parte do sono leve. Ele pode estar saindo de um soninho leve, terminando um ciclo de sono para começar o outro. E a gente tem a tendência a intervir, a botar a mão, a pegar no colo. Ou em Botar o outros, biquinho. ou já botar no peito. A cada hora, meu Olha, bebê mama de hora em hora, ele acorda de hora em hora, ou a cada 30 minutos. Peraí, né? Tem alguma coisa. Primeiro, bebê recém-nascido não precisa acordar de hora em hora. Não tem, né, essa questão. Eu acho sempre importante com os PEDs. Eu sempre digo, fala com o pediatra, dá uma observada, avalia. Refluxo, alergia, tudo isso, porque tá assim, né, Carol? É inacreditável quanto bebês chegam até mim com alergia à proteína do leite, com refluxo. E é importante que eles passem para o pediatra primeiro, para que eu possa entender. Então, durante o dia, quando a gente for fazer a nossa soneca, durante a noite é importante lembrar disso. A autonomia a gente vai trabalhando na nossa espera. Nós, uhum. pais, temos que saber esperar. A gente precisa dar conta de uma mexida, de um resmungo. Se virar choro, óbvio que a gente vai atender e vai ajudar. Não é para deixar chorando de forma alguma. Agora, vamos pensar durante o dia, se libertem um pouco da questão de que o bebê precisa dormir no berço o tempo inteiro, né? De que o bebê precisa fazer soneca só no berço, porque senão ele vai ter um apego muito grande ao colo, ele não pode dormir no colo. O bebê recém-nascido, ele ainda está na barriga. Ele ainda precisa desse apertinho, desse conforto, desse grudinho. Então, colinho para fazer, o charutinho para fazer uma soneca que está muito difícil, né? Tentar manter esse ambiente o mais uterino possível. E se precisar, às vezes o bebê não está conseguindo dormir na sala com todo mundo, vai para o quarto. Fica um pouquinho com ele no quarto, né? Dá uma saída. Tem bebês que dormem com a TV ligada, tem bebês que dormem, mas não precisa engessar, né, Carol? Aí sim, eu acho que muitos pais chegam até mim com um bebê de 10 meses. Fábio, meu bebê dorme a noite inteira, faz sonecas maravilhosas. Eu digo, mas por que vocês estão me procurando? Qual o problema? O problema é que eu não consigo sair de casa. O meu bebê foi acostumado, desde o primeiro dia, a dormir no quarto escuro, com o ruído branco ligado, no berço dele. E isso me disseram que era importante para a autonomia. Mas eu engessei de tal modo que se eu vou para a praia, o bebê não dorme. Se eu vou num churrasco, eu não posso ir no quarto lá da casa da avó e botar o meu bebê para dormir, né? Num berço móvel que ele vai ter lá. E Então eu isso acho que entra, e eu acho que isso também entra, Fábio, de não dormir só no colo de quem dá uma mamar, de quem, né, de quem gestou. Dá para dormir no exato, colo de pai, no colo da outra mãe, no colo da avó, no colo de qualquer pessoa. Liberar um pouquinho. E para os liberar. outros fazerem isso também, porque às vezes a gente acaba ficando tão leoa em cima É, que isso pode acabar prejudicando também depois, nessa com autonomia do sono certeza. do bebê. Com certeza, Carol, com certeza, esse é o grande ponto. Eu sempre falo, né, o meu trabalho é com os pais. O meu trabalho Sempre. não é com os bebês. O do pediatra também, O viu? do pediatra também, com certeza. Então a gente precisa entender que o que a gente vai colocar ali naquele bebê é nosso. Quando Uhum. eu fazia, lá antes da pandemia, cursos de gestante que me convidavam, eu levava um bebê, um boneco, e botava um espelho no rostinho dele. E eu mostrava, gente, estou passando para vocês boa parte do filhote de vocês. Então o pessoal olhava e chegava a dar um susto, porque olhava para si mesmo. Então, Sim. quando a gente libera, a gente dá um espaço para que esse bebê entenda que pode acontecer o soninho com outra pessoa, né? Quando chega até mim o bebê que só dorme no peito e só volta a dormir no peito, a tendência é esse bebê ficar grudado só com essa pessoa, com a mãe no caso, porque ele entende que é assim que funciona. Ele entende que é assim. A gente tem que lembrar que o sono é o que a gente apresenta. E se a gente apresenta o sono só de uma forma, ele não vai acontecer de outra. Não vai, Não tem né? como. Meu filho fala português comigo, português com o pai dele. Ele só vai aprender inglês se alguém falar inglês com ele, né? Então é super importante isso. O sono é um processo de aprendizado aqui fora também. Não, e até essa coisa, inclusive o ritual do sono, né? A gente fazer o ritual do sono. Uma das perguntas que a gente acabou recebendo aqui foi: o banho agita muito meu filho à noite? O banho é necessário para o ritual do sono? Depende, né? Cada um cria o seu ritual do sono. O ritual do sono pode ser uma massagem,
pode ser a própria iluminação do quarto, que eu gosto bastante quando tu fala também em relação a, tá, tem que estar tudo escuro no quarto, tá, mas eu preciso de uma luzinha à noite. Qual que é a luz ideal, Fábio, pra gente ter assim de noite no quarto? Uma ideia, tá. Então, no quarto, o ideal é a gente tentar manter escuridão, tá? Mas quando é recém-nascido, muito difícil a gente manter escuridão. É muito difícil, porque a tendência é a gente querer ficar alerta o tempo inteiro. Então, uma Ver se tá luzinha. respirando, né? Exato, botar aquela mão aqui, tá tudo bem. E é isso, gente, é parte normal. Todo mundo passou por isso, né, Carol? Eu e Sim, tu, todo com mundo. certeza. Sem Então dúvida. a gente olha pro lado, a gente quer olhar o nosso bebê. Uma luz vermelha. Ontem eu fiz um post sobre isso, né? Falei no story sobre isso. A luz vermelha é o mais indicado, tá, gente? É quando a Uhum, nossa cabeça ela entende, é através do nosso olho que a gente informa o nosso corpo o que que a gente vai fazer. Vamos ficar uhum. acordado ou vamos dormir? Então a gente recebe um tipo de luz que vai nos ajudar ou nos dificultar o sono. E quando a gente recebe a luz vermelha, o nosso cérebro já entende que está chegando a hora do adormecer, ou que é a hora de dormir, né? Então é importante fazer um pôr do sol dentro de casa. E o banho não precisa ser parte do ritual de sono. Principalmente hoje, quando as crianças estão indo para a escola e muitos pais vão dar o banho ao chegar em casa, não vai quebrar. A criança vai estranhar no começo, mas estranhamento faz parte da mudança. E a gente precisa apresentar para eles essas mudanças e esses estranhamentos também, né? E Faz a uma massagem no flexibilidade, lugar. né? Exato. E E a a flexibilidade. flexibilidade. E a flexibilidade, gente. Porque quando eu falei lá no começo da polarização, né? Do dormir perfeitamente ou do acordar de hora em hora à noite com 2 anos, como se isso fosse esperado para essa idade, é isso que a gente tem, né? A gente tem algo muito engessado. São padrões que estão tentando instalar na gente e a gente precisa segurar firme e olhar o nosso filhote. Ou, peraí, tem alguma coisa que não tá legal, então eu vou buscar ajuda, né? E é isso que a gente tem É. que cuidar. E aí eu acho que a gente também, o pediatra, tem que estar muito ligado, assim, nessa família. Inclusive, uma das perguntas também era em relação. Várias, tá? São muitas perguntas. Então, eu tentei organizar elas Em um pouquinho blocos. em blocos, tá? Então, acho que o sono de recém-nascido, a gente deu algumas dicas aqui. Quem não segue a Fábio no Instagram, gente, ela faz todos os dias, ou quase todos os dias, ela faz alguns stories falando sobre algum assunto e é super enriquecedor, sabe? Vale muito a pena, Que realmente, amor. assim, eu aprendo bastante contigo, Fábio. Ai, que amor. Que bom, fico Então, feliz. saltos de desenvolvimento, né? Tá. Ai, porque agora tá na moda, ai, tá no salto, ai, tá no salto, né? Que é uma habilidade que o bebê adquire naquele momento e ele não tá sabendo lidar com aquilo. Tá? Eu acho que o primeiro grande salto que impacta muito no sono ali, Fabi, é em torno do terceiro, quarto mês, né? Quarto mês. É que ele se dá conta que não é uma coisa só com a mamãe ali, né, na barriga, ele é outra coisinha, começa a rolar motoramente, tem tudo isso, e aí o sono fica um horror. Né? É. É um bebê que dormia a noite toda, né? Sim. Da noite toda, e passa a despertar muitas vezes. Esse primeiro salto aí dos 4 meses, sabe? É aquele que se repete ali pelo seio, que é introdução alimentar. E aí tu Depois o chega ali, oitavo. E aí que a eu gente leva acabei uma, de. uma. Daí sim, a gente leva um tsunami, né? Plum. A gente leva uma surra nesse do oitavo mês, que eu só, né? Mas acho que vamos falar desse primeiro, Fábio, desse Tá. do terceiro pro quarto mês, depois a gente vai engatando aí os outros. Ótimo, vamos lá. Carol, eu sempre digo assim: perguntem para os avós e para os nossos pais se eles tiveram esses momentos de salto, né? E como foram esses momentos de salto. Tiveram, né? Os bebês em algum momento acordavam à noite, mas os bebês tinham naquela época uma coisa que a gente não está tendo agora: contato com o externo à casa. Eles não... E vamos para antes da pandemia. Eu não estou falando em período de pandemia, estou falando antes da pandemia. E agora, mesmo com a pandemia, a gente pode e deve encontrar locais seguros onde a gente possa colocar os nossos filhotes para testar habilidades. Ah, eu digo assim, é uma coisa assim, ó, por favor, eu não tô dizendo para ninguém ir para
Orla do Guaíba, falando de Porto Alegre, no domingo de tarde. Então Não, não é não, não. isso. Mas tem vários lugares que a gente pode experimentar ao ar livre, botar o bebê, apertar a folhinha seca de outono, ter É isso contato aí. com grama, mexer É na isso. terra, né? Isso influencia muito nisso também no sono. Isso influencia, Carol. A gente tem um ciclo, e eu vou repetir, de 24 horas, né? E eu tenho repetido muito isso lá no Instagram, porque nos stories, porque é dele que a gente fala quando a gente fala de um bebê que tem 2 anos e tá acordando 4, 5 vezes por noite, né? É dele que a gente tá falando. Esse ritmo não tá organizado ainda. Tem alguma coisa que tá fora de compasso. Porque ele já poderia estar dormindo muito melhor à noite, tendo algumas noites esporádicas ruins, um dente nascendo, uma virose, um Uhum. salto, né? Começou a falar, começou a engatinhar, começou a caminhar. Isso tudo vai acontecer e faz parte. O salto geralmente ele vem, a gente tem o pico de crescimento e o salto de desenvolvimento. Pico de crescimento quando o bebê estira, ganha centímetros. E esses dias eu estava vendo o Bebê em Foco no Netflix e um Sim. pesquisador fala: o bebê não vai crescendo, ele estira 1,5 cm numa noite só. Porque eles fizeram uma pesquisa, eles mediram todos os dias, dentro de um período, que eu não me lembro se foram 30 ou 40 dias, os mesmos bebês. Eles iam na casa, mediam o bebê todos os dias no mesmo horário. E tinham bebês que estiravam de uma noite para outra, de um dia para o outro, numa noite só, 1,5 cm. É. Então, isso estranha, isso desconforta, isso. Até quem me conhece sabe que eu sou baixinha, brinca dizendo que eu não tive muito, né? Que a minha mãe devia ser feliz porque eu devia dormir muito bem, porque eu não cresci muito. Mas aqui a gente tem uma coisa bem séria, né? Que é um desconforto. Quem cresceu bastante, que não é o meu caso, mas lembro das dores de joelho, né? Que tinha A dor de crescimento, né? A a dor de dor do crescimento. crescimento, gente, Uhum. ela incomoda, ela desconforta. E aí a gente vai para o salto. O salto é a aquisição de uma habilidade nova. A gente começa a rolar. Começa a rolar é um processo de deslocamento. Se a gente parar para pensar lá no fundo, é uma das coisas mais lindas que podem acontecer. Porque a partir dali, esse bebê começa a se movimentar sozinho. E isso é dali para frente, eu sempre brinco com os pais, daqui para frente é só quando pegar a chave do carro e Só sair. vai. Porque agora só vai. Quando for morar em outro lugar, em outro país, aí sim. Mas aqui, a habilidade nova deveria estar sendo testada durante o dia, né? E isso não quer dizer que se for testado, o bebê não vai acordar. O que eu quero dizer é que esse bebê, ele precisa ter espaço, ele precisa ter locais, ele precisa ter vivências para ele poder gastar essa energia durante o dia e à noite tranquilizar um pouco mais. Então, o bebê que tem esse espaço maior, ele tende a dormir mais tempo, porque ele gastou energia, ele acumulou um cansaço saudável, que eu digo, porque o cansaço em excesso não é legal para nossa noite, um cansaço saudável, e ele vai dormir. E aqui a gente vai entrar no quarto mês, que é onde o bebê começa a rolar, mas também acontece um processo do sono muito importante, que não é uma regressão, é uma maturação, por incrível que pareça. O sono começa a ser subdividido. Então, o nosso sono profundo, ele começa a ter subdivisões e o bebê começa a estranhar um pouco isso e o processo do adormecer dele começa a ficar muito mais difícil. Então, ele começa a criar novas necessidades para adormecer. E aí sim começa uma bagunça geral nesse sono. Também, dentro do quarto mês, demanda uma rotina, tá, Carol? Aqui a gente começa a falar em horários médios de rotina. A gente precisa entender que o bebê precisa, lá no quarto mês, ele sair daquela livre demanda de sono. Ele já começa a ter horários médios de despertar para fazer sonecas e para fazer o adormecer à noite. Então, isso já começa a acontecer. E aí, os saltos vão batendo um atrás do outro. Vem o salto do. Começo a me sentar, então à noite eu acordo tentando levantar sozinho. O Começa com salto. uma marolinha, né? Uma marolinha que vem vindo até vir o tsunami dos 8 meses por cima da gente, né? Aí o tsunami dos 8 meses vai bonito, né? Mas ele entra daí com a questão da psicologia também, né? Com a questão da angústia de separação. Que é quando Essa foi várias pessoas perguntaram eu sobre isso. Acho que imaginei. a gente pode entrar um pouquinho mais nessa fase da angústia, que eu vou poder falar para vocês
em real time, falando mesmo, que estou vivendo esse momento agora aqui. Devia ter gravado uns vídeos ao vivo aí, a gente podia ter feito a live Poderia, às 2 da manhã. tipo isso. Então, no oitavo, bom, a gente passa pela introdução alimentar, que dá uma bagunçada no sono, tá, gente? Principalmente para aqueles bebês que vão reagir, vão ter alguma reação, desculpa, a algum alimento, que incomoda, desconforta, ele tá digerindo algo novo, que é muito difícil, a gente não tem ideia. Quando a gente vai viajar e prova uma comida diferente, fica aquela coisa lá na nossa barriga e mais pesada do que o normal, é porque o nosso corpo não está acostumado com aquela comida. Então, isso acontece na introdução alimentar. Aí, lá no oitavo mês, a gente vai ter a nossa angústia de separação, junto com mais processos de deslocamento, né? O bebê começa a engatinhar, então aí pra frente é Fórmula 1, só correndo atrás desse pitoco. A angústia de separação, ela é, na verdade, um processo em que o bebê não vê mais os pais e acha que os pais não existem. Então, até então, os pais saíam, ele virava para o lado e começava a brincar com a avó, com o vô. De repente, de repente, a mãe vai no banheiro e 2 minutos que a mãe está no banheiro, o mundo desaba. Por quê? Porque na cabeça dele parou, não existe mais. Então, aqui a gente precisa trabalhar muito a questão das brincadeiras de cadê a mamãe? Achou. Cadê o papai? Achou. Bota um bichinho, bota o paninho em cima do bichinho, para ele entender essa questão de permanência de objeto. Isso ele precisa entender. Coisa que se faz há milênios, essa brincadeira. E olha como se casa muito bem as coisas, né? Tudo. Se casam muito bem. Tudo. O nosso para acalmar o bebê, ele é ótimo, porque ele relembra toda uma questão de calmaria lá do nosso útero, que é uma Avenida Paulista, né? Tudo junto, né? É barulho demais o tempo todo. É barulho demais o tempo todo. Entrou agora assim, ó, a pergunta: quanto tempo é o ideal brincar, para falar um pouquinho mais do sono dos 4 ou 5 meses? Não é nem questão de quanto tempo, na verdade, né? Tu vai botar um bebê de bruços, por exemplo, eu normalmente oriento a botar os bebezinhos de bruços no consultório ali por volta a partir do segundo mesinho, deixar um pouquinho. A quanto tempo eu deixo? Chorou, pegou, gente. Não é para deixar ninguém sofrendo fazendo academia, crossfit, o bebê, não. É para ele ficar, fortalecer a musculatura posterior, os bracinhos, ter um pouco mais de noção de equilíbrio. Não é nenhuma super academia, né? Isso aí. E é um momento, assim como nos 6 meses, eles enxergam o mundo de uma maneira diferente, oftalmologicamente falando. Então é muita aquisição de habilidade, não tem como não impactar o sono isso, né, Fabi? Com certeza, não, sem dúvida. Átila, eu não dou nunca um tempo, tá? Eu dou o tempo do bebê. O tempo do bebê é o tempo que ele tolera, e é exatamente o que a Carol estava falando. Agora, a gente sabe que às vezes nós intervimos. O bebê tá lá tranquilão no tapetinho de atividade dele, rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a gente vai lá e pega esse bebê. Peraí, aquele bebê tá dando conta de mais tempo. Ele tá dando conta, então ele pode ficar ali sem problema nenhum, sempre vigiado. Agora, tem uns bebês que a gente precisa estimular um pouquinho. Ficar sentado do lado, mais próximo, porque eles têm um temperamento em que eles necessitam mais a gente por perto, né? E esses bebês são os bebês que a gente vai ter que ir afastando pouco a pouco para ele dando conta, entendendo que tá tudo certo. A mamãe tá aqui, ó, sentada na cadeira, só não tô grudadinha do teu lado. Ó, a mamãe tá aqui, né? E a gente olha. Então, tem temperamentos, né, Carol? A gente fala sempre dos pais, mas tem o temperamento. Tem aquele que vai dar conta de ficar meia hora na cadeirinha e tem o outro que não vai dar. Agora, aquele que fica meia hora da cadeirinha também tem muito tempo de colo, que é bom, porque ele dá conta de ficar mais tempo na cadeirinha, né? Então, é importante ele ter essa segurança e quando ele for deixado ali, ele ter o tempo dele, mas ele sabe que ele tem o colo. A autonomia, né, Fabi? As crianças, a gente acaba duvidando muito delas. A gente quer, vamos dar uma ajudinha. Acho que ela tá sofrendo de bruços. Tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem, né? O bebê nos dá sinais, né, de que a coisa está ruim. Né? Exato. Carol, eu li aqui uma pergunta que chegou agora, do bebê de 8 meses que acorda desesperadamente à noite chorando muito. Pode ser angústia de separação? E tem outra. Tem outra, depois a gente entra, porque é 1 ano e 2, né? Pode ser, mas dá uma olhada nas sonecas, como é que tá.
se esse bebê tá bem descansado. É comum ter choro forte nessa idade, tá com 8 meses, bem comum, mas dá uma olhada para ver se esse bebê tá dentro de uma rotina legal, fazendo sonecas legais, chegando descansado para dormir mais tranquilo. Então, o cuidado aqui tem que ser o bebê que acorda desesperado durante a noite. Será que ele está dentro de uma rotina? Será que ele tem, que não é quadrada, que é flexível? Será que ele tem descanso e atividade durante o dia em equilíbrio? É isso que a gente vai ter que buscar, tá? Então, E, pode ser. e é uma coisa que eu acho que a gente tem que desconstruir muito, que as pessoas acabam tendo como uma verdade, é a frase clássica, tá? Não deixa dormir de dia, senão não dorme de noite. Essa é a clássica. Vamos da clássica, Vamos. abre aspas, discorra, sabe? Sobre a importância de sim fazer sonecas, tem que dormir de dia, tem que fazer as sonecas, né? E não sei quanto tempo é a soneca para o teu bebê ou para o meu bebê. Cada bebê tem a sua necessidade de soneca. É isso Então, aí. diga Então, aí, Fábio, vamos o que que lá. tu... Bom, pessoal, a soneca é o seguinte: nós adultos que temos um sono de qualidade, nós vamos acordar pela manhã, conseguir ficar o dia inteiro acordado, passar o dia inteiro bem, rendendo durante o dia, e vamos ter o nosso horário de dormir à noite, que vai ser o horário X. Alguns vão acordar às 6 da manhã e conseguem trabalhar até às 10 da noite tranquilamente, porque precisam de 6 horas de sono noturno e estão bem, estão super bem. Outros acordam às 7 e às 10 precisam estar dormindo, ou seja, já deixaram de trabalhar às 6 da tarde porque sabem do limite deles. E isso é individualidade, né? Isso a gente vai vendo. Tem dormidores curtos, dormidores longos, tem dormidor. Tem o vespertino que dorme mais tarde, tem o matutino que dorme mais cedo e acorda mais cedo. Então, há muitas variações dentro do sono e há individualidade. A soneca, ela vem porque nós adultos damos conta do nosso dia acordado. Os bebês não dão conta de todo esse tempo acordado. Se a gente for parar para pensar, o que o bebê de verdade aprende é a ficar acordado, né, gente? Não é a dormir. Ele precisa ir aprendendo pouco a pouco a dar conta de mais tempo acordado. Então um pai uma vez me perguntou, Fábio, então quer dizer que sonecas são mini noites? Boa, ótimo, adorei essa pergunta. Sonecas são mini noites? Eu disse, olha, a questão é que se a gente for pensar na vida do adulto, é como se fossem mini noites, né? Mas são pequenos cochilos aí de 45, 50, 1 hora e meia, o tempo que o teu bebê precisa para descansar e ficar bem tranquilo, aí ele dá conta de mais um tempo acordado. Aí assim ele vai recuperando energia ao longo do dia para não chegar exausto no final da tarde. O bebê que chega exausto é o bebê que não está dormindo bem durante o dia. E ele aí tende a ter uma noite muito complicada. Então aqui a grande importância da soneca é conseguir recuperar energia para todo novo aprendizado e novo tempo acordado que ele tem logo à frente. Por isso que a gente não pode ficar sem soneca, tá, gente? Quando há dificuldade com a soneca, alguns bebês não apresentam sinais de sono assim evidentes, né? Ai, um sono que eu só pego e acalmo e ele dorme. Alguns bebês a gente tem que ficar atento a isso, porque quando chega o horário de dormir já é choro Já acabou. imenso. Acabou. E aí passou. Então, às vezes a gente pode deixar o bebê nos sinalizar, mas grande parte a gente precisa ajudar no meio do caminho. Sinal mais o nosso olhar. Né? Eu acho que essa é a grande combinação, é o sinal e o nosso olhar para a gente poder combinar o tempo perfeito. Ter essas duas coisas junto, assim, né? Eu, falando mãe, né, Carol, mãe da Maria, não consegui fazer uma rotina assim de conseguir ali no terceiro, quarto mês. Eu demorei um pouquinho mais para conseguir entender que ela precisava de uma soneca boa de manhã, uma soneca boa depois do almoço. Isso Esculhambou aí. tudo com a comida, porque eu não conseguia botar aquela fruta no meio, porque não dava tempo, que era o horário da soneca. Daí, se eu desse a fruta depois, eu não conseguia dar o almoço. Então, eu demorei um Bem pouquinho assim. mais para conseguir fazer esse ciclo assim de organização mesmo. Então não se sintam culpados, né? Em relação, eu não consigo fazer a soneca, mas o perceber antes, aquele e antes, Fábio, a gente está falando de às vezes 15 minutos, né? Às vezes é o antes muito curtinho, que é entre um bebê que tu pega no colo e dorme, ou que tu coloca, leva pro bercinho
e dorme, ou aquele bebê que faz aquela gritaria completa e aí fica difícil fazer a soneca porque ele tá exausto, Exato. acabado de cansado. Exato, exato, exatamente. Carol, eu acho que o que todo mundo lê na internet é o efeito vulcânico, né? Ah, É sim, o, acho que é o efeito, alguém deve ter perguntado aí, sim contigo também. ou aqui. Efeito vulcânico é isso, né? Foi descrito por uma profissional que trabalha com sono, que é americana. É sempre importante, eu acho, dar o crédito para ela, né? Porque ela foi quem trouxe esse nome, e é um nome interessante, super importante, que é como se a gente fosse acumulando essa lava lá dentro, né? E a gente vai acumulando, e é esse cansaço que vai acumulando, e de repente ele não dá conta. Uma vez, eu tava com meu filhote pequeno e um amigo me perguntou, como é que ele é? Ele tinha uns, sei lá, uns 8 meses, eu acho, não me lembro muito bem, ele já tem 7 anos. E eu disse, olha, super tranquilo, se ele descansou e se ele se alimentou bem, ele tá super tranquilo. Aí o meu amigo me olhou e disse, nossa, eu também sou assim. Se eu tô bem alimentado e bem descansado, eu olhei para ele e disse, Jesus, eu também sou assim. Então é É o isso. nosso pavio, né? É o nosso pavio. É A isso. gente vai ficando com o Precisa. pavio curto, curto, curto e explode junto. Com certeza, gente. Então, ele tem que estar bem alimentado, ele tá bem descansado para a gente poder ter um bebê tranquilo, assim como uma mãe e um pai tranquilos também. Então, quando a gente fala em Isso. introdução alimentar, Carol, só para fazer o gancho para a gente já vai pular para os Uhum. bebês mais velhos, é interessante sempre dar alimento depois que o bebê acorda, tá? Depois de uns Uhum. 20 minutos para que ele esteja descansado. Eu vi que a Flavinha tá aqui. Ela vai falar sobre ela, provavelmente sempre quando vai passar aí a introdução dela. É importante o bebê estar descansado. A gente aprende quando a gente está descansado, gente. Eu O lembro nosso muito. cérebro funciona melhor. E é um aprendizado novo, né? Comer é algo completamente fora do normal na vida do bebê. Então é algo que a gente precisa cuidar. Não, e realmente entrou realmente pergunta em relação ao efeito vulcânico, isso, e é uma palavra, né? Efeito vulcânico, e realmente é isso, é um vulcão, É um né? vulcão Que estourando. vira tudo, E, estourando. e o recém-nascido, ele tem menos ferramenta, né, para lidar com isso. Então, o recém-nascido às vezes fica 2, 3 horas chorando, tá, gente? E é falta de sono diurno, às E, vezes, né? não, perguntaram também em relação ao bebê que chora muito à noite, sempre nessa parte dos 8 meses, essas perguntas vieram, tá? E não fui eu essa vez. O choro intenso, assim, quando que eu sei que eu tenho um bebê com um terror noturno ou um bebê que está chorando por angústia de separação? Eu consigo Ah, legal. diferenciar esses dois sonos? Esses Legal, dois sonos não, ótimo. esses dois choros, na verdade. Esses dois choros, ótimo, Uhum. maravilha. O terror noturno, ele é um choro. Deixa eu explicar um pouquinho. A gente adormece e começa a aprofundar o nosso sono e superficializamos. A gente aprofunda e superficializa. E assim a gente vai em ciclos de sono. Toda superficialização a gente dá uma despertadinha, que é a hora que a gente vira para o lado, puxa a coberta e volta a dormir. Quem tem insônia tende a despertar. Se tem uma reunião muito importante no dia seguinte, vai começar um trabalho novo, acorda, não sei se eu vou conseguir voltar a dormir. Ai, será que eu vou dar certo no meu trabalho, na reunião, nisso, naquilo? Então, esses pequenos despertares todos nós temos. A gente tem que aprender a retomar o sono sozinho, à medida que a gente vai crescendo. Então, aqui, Carol, quando o bebê está cansado, ele vai despertar e vai despertar chorando. A tendência é ele despertar chorando. A mãe pega, ele acalma, vai acalmando pouco a pouco e assim ele volta a dormir. O bebê que está num processo, né, num episódio de terror noturno, ele aprofunda o sono dele e ele não saiu, ele não veio para o sono leve, ele saiu de um despertar abrupto lá do sono profundo. Então, parte, assim, de uma forma bem simples, né? Parte da cabecinha dele está dormindo e parte está acordada. A parte do motor tá toda desperta, batendo, se debatendo, ele tá tentando chorar, chorar, só que ele não responde a gente. Ele não está consciente nesse momento. Então a gente vai tentar pegar e esse bebê fica nos batendo assim, ele não, ele, às vezes se joga para trás. Então é um processo que tem que tomar conta muito da segurança desse bebê, Uhum. que é a mesma via do sonambulismo.
Existe também o despertar confusional, existem outras parassonias que a gente pode pensar que são desse sono profundo, do soninho não REM, tá? Então aqui existem outras que a gente pode depois, né? Aqui não vai ser o lugar, mas para a gente avaliar. O terror noturno é isso, o bebê não responde. O outro, que é o bebê que acordou chorando e que tá angustiado, ele vê a mãe, ele acalma e já se conforta e já vai cheirando a mãezinha, a mãe cheira e Rapidinho já volta. entra no sono. Exatamente, exatamente. E aí a gente vê também uma questão comportamental, né? Esse bebê, ele tá vindo, tá fechando, ele tá pegando a mãe e tá dormindo. Ok. Agora, o que não tá respondendo a gente é terror noturno, pode, né, ser terror noturno. E aí é legal, né, falar sempre com o pediatra e aí ver se tem alguma necessidade de uma consultoria de sono, que eu acho sempre muito válido, porque como o bebê dormindo bem, a família inteira dorme bem e os É, dias são melhores, né? É uma consequência de uma bola de neve, né? exato, E Carol. se a gente conseguir frear isso, a gente É, vai ter dias muito melhor aproveitados, é. né? E Em todos os sentidos. o terror noturno, ele é bem, a prevalência dele é bem alta, tá? Então, a tendência é apresentar isso, pode até em crianças mais velhas acontecer. Então, é comum acontecer. Geralmente, um dia de muito cansaço, saiu completamente, passou o dia inteiro, não dormiu soneca nenhuma, e brincou o dia inteiro num sítio, não sei, fomos para um sítio, passou brincando, não dormiu, voltou para casa, depois foi dormir e esse cansaço pode causar isso sim. Então, Aquele sono agitado, se batendo o tempo todo, né? Isso também ajuda nisso, né? Esse sono agitado também é um sabe reflexo que disso, né? o sono agitado também pode ser, mas pode Uhum. ser também, quando tem muito sono agitado, eu sempre peço para dar uma olhada com o otorrino, né? Porque o Ah, bebê sim. que tem, assim, uma coisa é, o bebê tem o sono movimentado. Agora, Uhum. o excesso é que tem que ser cuidado, né? Então, quando tem muita babação à noite, né? Dormindo de boca aberta sempre, roncando, tudo isso a gente tem que avaliar. Gente, ronco. Muitas crianças chegam Não até é mim com normal. ronco. Ronco é um sinal de que tem alguma coisa que não tá legal. É uma sinalização. A gente precisa tratar. A nossa sociedade, ela se acostumou com ronco. Ah, meu pai Sim. sempre roncou, minha mãe sempre roncou, então eu vou roncar Estão aí bem, igual. né? Estão Estão aí aí bem, tá tudo vivos, certo. ótimo, É. maravilha. Hipertensos, Uhum. diabetes, né? Tem muito Obesos. obesos, É. exatamente. Tudo tem a ver com o nosso sono fragmentado. Totalmente. E quando a gente, né, entra, né, tô tentando linkar as perguntas que vieram, tá? Tem algumas perguntas que vocês estão fazendo e a gente vai tentando responder junto, tá? Chegou ali nesses 8 meses e aí tu pega no colo e só se acalma depois de muita alienação, porque acaba sendo um salto um pouquinho mais prolongado. Muita gente acaba ou levando para o meio da cama, né? Porque daí no meio da cama se tem aquela sensação, não, mas aqui no meio ele dorme, aqui no meio todo mundo consegue descansar melhor. Consegue mesmo, Fábio? Ou a gente está atrapalhando um pouquinho a autonomia e ninguém está sendo contra cama compartilhada ou a favor de cama compartilhada. Não é isso, né? Não tem nenhuma contraindicação formal compartilhar cama, não é isso. A gente está falando sobre a autonomia de sono do bebê. Isso. Atrapalha a autonomia? Então, vamos lá. Carol, eu acho que um ponto super importante é a gente falar, perguntar primeiro para a família, qual a filosofia de vocês? O que que vocês pensam? Vocês pensavam, o que que vocês pensavam antes do bebê nascer? Vocês queriam, sempre quiseram fazer cama compartilhada? Aqui eu vou por um caminho. Eu vou passar para os pais todo o processo de segurança do sono da cama Uhum. compartilhada, porque existe, né? Existe sim. Primeiros 3 meses, não cama compartilhada, né? No bercinho acoplado e, se possível, ficar no bercinho acoplado, sempre se for para ficar na cama dos pais. Quarto compartilhado, isso é legal e é o indicado no começo, tá? O que que acontece? Alguns pais tomam remédio para dormir. Muitos Muitas pais. famílias estão tomando remédio para dormir, tá? E isso, ou outras medicações, tá, gente? A gente está vivendo um momento de estresse altíssimo, né? Agora as escolas voltaram, as coisas estão mais tranquilas, entre aspas, mas quando os bebês estavam em casa, as crianças em casa, sem escola, a gente estava num momento de ansiedade, era tudo acontecendo junto. Então, esse momento é um momento em que a gente tem que cuidar.
tô bebendo, tô tomando medicação, fui numa festa, tô em privação de sono, obesidade, né? É uma questão, obesidade mórbida, né? Uhum, O sim. cuidado com a cama compartilhada. Então, existem pontos que a gente precisa cuidar. Esse seria o caminho da família que escolheu essa cama compartilhada. Bom, a família que não escolheu e está fazendo porque o bebê só dorme ali, isso não quer dizer que o bebê está dormindo ali só porque ele se sente seguro. O bebê precisa se sentir seguro durante o dia, né? Esse é um dos processos. A gente precisa dar muita segurança para esse bebê durante o dia, muito colo, muito cheiro, muito contato, muito grudinho, para que a gente vá pouco a pouco abrindo mais tempo sem precisar estar grudado na gente. E aí a gente vai criando um processo de autonomia bem legal. Quando eu trago para a cama compartilhada, eu tenho a impressão de que esse bebê está dormindo melhor. Por quê? Porque eu só bato na bundinha e ele volta a dormir. Mas o que eu pergunto para os pais é: se esse bebê for para o berço dele, ali no lado de vocês, grudado na cama de vocês, e vocês não baterem no bumbum, ele tá dormindo bem? Não. Eu tenho que bater no bumbum de hora em hora, e eu tenho que pegar no colo de hora em hora, e eu tenho que botar no peito de hora em hora. Bom, então aqui a gente tem uma ilusão de que está acontecendo uma autonomia do sono num processo em que não está. Ele está ali no nosso meio, ele está junto da gente, né? E ele está tendo ajuda de hora em hora durante a noite. Então, por isso que quando a gente pensa, não, ele está agora dormindo a noite inteira, entre aspas, assim, ele está mais calmo à noite, porque ele está dormindo com a gente. Mas eu boto aqui no berço do lado e ele tem 1 ano, ele não está dormindo a noite inteira. Por isso que é muito importante, Carol, a gente pensar qual é a nossa filosofia, qual é o nosso caminho. Se eu quero escolher a cama compartilhada, eu preciso de orientação para isso. Agora, se eu quero que o meu bebê tenha o espaço dele, o lugarzinho dele, mesmo que no quarto compartilhado, porque eu sempre digo, a opção maravilhosa é esse quarto compartilhado, né? O bebê tá ali do ladinho, a gente pode ajudar, mas a gente precisa saber esperar para poder ver se esse bebê Esse, se a esse que gente eu não está acho, intervindo. esse eu acho grande, a maior dificuldade é ver o bebê se mexendo e não intervir, estando no Exato. mesmo lugar. Eu sou uma que vou intervir. Fico É, ali e tenho é quase reflexo é, intervir. Então, se é, eu não estou enxergando isso acontecer, a Maria dorme muito melhor, é bem né? isso, com Então certeza. É que a gente tem a tendência, né, Carol? Porque qual é o pensamento? Se eu não atender, ela vai chorar mais alto uhum. e E vai ser aí mais vai dar. difícil Aí depois. vai ser muito mais, vai ser 2 horas. Ok, isso pode acontecer. Eu sempre digo, isso acontece. Mas quando a gente trabalha aqui o processo do sono, o bebê já está entrando num processo diferente de aprender um pouco melhor sobre esse sono, de entender, tá? Eu gosto de entender, Uhum. porque eu aprendi, ele dormia 24 horas na barriga da mãe, né? Ele sabe dormir. O que acontece é esse impacto aqui fora, com digestão, com ambiente, com temperatura, com roupa, né? Com etiqueta me incomodando, com É fralda tudo, me né? incomodando. É tudo, gente. É É muito tudo. louco essa saída. É muito louco É essa saída. aprender, é aprender a respirar, é aprender a Exato. fazer cocô, né? É Exato. tudo Exato. novo, O né? que é E pra isso que tá gente, vindo? então é sempre bom e a gente se colocar no lugar de um bebê, às vezes também, É, né? Se colocar no lugar desse boom de aprendizados que eles acabam tendo o tempo exato. todo, né? Exato. Exato. E, Carol, e uma coisa que é uma frase que eu tenho um pouco de raiva até, né? Que colo estraga. Colo não estraga ninguém, gente. Colo da segurança, colo da conforto. Ai, mas vai ficar com balda. Nem, né? Não, não vai. Vai ficar mais, é um bebê que vai ficar mais seguro, é um bebê que vai se sentir melhor. Então pode dar muito colo, por favor. exato. Sempre que precisar. E a gente Sim. precisa saber quando não precisa também, né? Uhum. Porque é esse o grande ponto. Alguns pais chegam até mim com o bebê dormindo muito melhor do que se imagina. O bebê dorme bem, só que a gente vai lá intervir o tempo inteiro e acorda o bebê. Então, peraí, a gente precisa dar esse colo o quanto ele precisar. Mas também a gente precisa saber que em alguns momentos ele não vai precisar da gente. E isso é o mais duro pra gente enquanto E tá tudo pais. bem, né? E tá tudo E bem. tá tudo bem dizer, não, ele tá respirando, ele tá só choramingando porque ele tá num soninho leve, tá dando uma choramingada, um resmungo. Agora, chorou, ele precisa de ajuda. Aí chorou, Chorou, ele precisa de pegou. ajuda.
Chorou, ele precisa de pegou. ajuda. Sempre Exatamente, digo, exatamente. essa parte da transição, não, eu não quero mais dormindo no nosso quarto, quero que vá pro quartinho dele, pro bercinho dele. Essa transição, assim, ela exige, eu sempre digo, exige que o casal se una, né, para É, ser junto e fazer junto direitinho, porque eles é uma quebra para o bebê isso, é, né? é. E é E sempre importante que os pais durmam no quartinho do bebê um tempo, tá, Carol? Eu sempre digo isso uhum. pra eles. Quando tem essa Ou o transição. colchãozinho do lado da cama também, né? Isso, exato, Uhum. exato, né? O bebê vai primeiro para um espaço e a gente vai gradualmente levando para o quarto dele. Ninguém precisa tirar o bebê do meio da cama e colocar lá no quarto sozinho, não é isso. É a Uhum. gente ambientalizar. Nós, quando vamos para um hotel, a gente dorme estranho, a gente não se localiza, a gente acorda, meu Deus, onde é que eu tô? Tô em Gramado. Ah, então tá. Porque a gente não se localiza, a gente não se ambientaliza naquele lugar no primeiro dia. Imagina um bebê. Imagina um bebê. Imagina um bebê. Exatamente, exatamente. Então é bem importante isso. Gradualmente, vai para o bercinho do lado, vai para a cama dele. Nós dormimos lá com ele. E assim a gente vai indo com calma. Carol, tem uma pergunta aqui que eu acho importante a gente falar, que todas são importantes, tá, gente? Mas uma mãe perguntou do salto de 1 ano e 2 meses. Se a angústia de separação pode estar ainda refletida no 1 ano e 2 meses, tá? Eu falei, eu acho que essa semana sobre isso. Eu não me lembro o Falou. nome, falei, né? Não me lembro o Falou. nome da mãe. Mas assim, gente, a angústia Claro. de separação, a gente aprende que as pessoas não somem da nossa vista se, elas não desaparecem se elas somem da nossa vista, né? Do nosso campo de visão. Então, isso a gente vai ter lá no 8º, 9º mês, onde vai dar toda essa bagunçada e, opa, tô entendendo que a mamãe foi lá para trás da porta, ela tá lá e daqui a um pouco ela aparece. Isso vai aparecer no decorrer da nossa vida. A ansiedade, a angústia de separação, ela está para sempre com a gente. E o exemplo que eu dei no Stories é quando a gente vai largar o nosso filhote para adaptar na escola, como que a gente fica? A gente dorme bem no dia anterior? Não. A gente dorme bem quando a criança vai mudar de babá e eu vou ter que sair para trabalhar e a babá nova? Não. A gente fica ansioso, nós temos uma angústia porque tem um vínculo ali que me diz que eu preciso ficar ali grudadinho com ele, mas eu vou precisar sair. Então, há 1 ano e 2 meses, essa idade para mim, ela tem sido muito mais difícil do que o 8º mês, porque ainda tem o caminhar junto. Então, dá um boom geral e é um processo bem grande. Esse caminhar me permite ir embora, né? Eu posso ir agora, antes eu engatinhava, agora eu e fico livre nesse mundo. Então, além de todo o processo motor, tem o processo psicológico que acontece. E a angústia de separação fica com a gente para sempre. Alguns, quando não bem trabalhado, quando são bebês, seguem com ela muito forte na vida adulta, né? E não conseguem se separar dos pais se individualizar dos pais de uma forma saudável. Então, por isso, dessa questão que eu disse, né? Às vezes, quando o bebê precisa de cola, a gente vai sempre dar. Mas quando ele não precisa, por que a gente foi lá? E ele estava brincando tranquilo, super tranquilo. Porque a gente tem alguma questão de angústia de separação nossa que está lá dentro e que a gente não trabalha. A gente vai passar. Isso vai acontecer. Isso é natural, né? Isso vai acontecer. Não, acho que a gente está conseguindo responder, mas tem, ó, o Fábio tem duas perguntas que chegaram. Uma chegou várias vezes. Tá, O bebê só dorme no peito ou mamando, né, na mamadeira. Como mudar isso? tá. O exemplo que eu dei lá no Clássicos, começo, né? Sem perguntas clássicas essa, sempre, essa, né? essa é É. clássica. O exemplo que eu dei lá no começo é o seguinte, e a Carol falou de uma coisa muito importante também. Se o pai fala francês e a mãe fala inglês, esse bebê ele vai começar a falar um pouco mais tarde, provavelmente, porque o bilíngue atrasa um pouquinho o início da fala, mas ele vai falar francês com o pai e inglês com a mãe. E mais ainda, né? Se o pai não fala inglês, não sabe falar inglês, ele vai falar com a mãe lá alguma coisa e dizer, o papai fez aquilo outro, tudo em inglês para o papai não entender. Por quê, gente? Porque a gente apresentou para eles isso. O bebê, ele não tem um leque de opções. Nós temos.
Então, o bebê, ele não sai da barriga sabendo, olha, eu posso dormir na minha cama, eu posso dormir no colchão no chão, eu posso dormir. Não. Ele sai e a gente apresenta esse mundão para eles. A gente apresenta o nosso idioma, a gente apresenta o jeito de acalmar. E por isso que um dos pontos super importantes é: meu bebê mamou a meia hora e começou a chorar, mamou bem, tá com uma pega boa, tá se alimentando bem, crescendo, ganhando peso. Por que que eu preciso dar mamar de meia em meia hora se ele mamou meia hora atrás? Eu posso apresentar a linguagem do acalmar de outra forma. E isso vai acontecer com o sono. Eu acho super importante e fundamental que os pais tenham muita ciência de que a gente precisa apresentar para o bebê formas de dormir, formas de voltar a dormir, de adormecer, de maneira que não seja sempre tão grudado com a gente, tá? Mas isso tem o seu tempo, né? O primeiro ano é muito difícil. Lá pelo 10º mês é uma idade legal da gente fazer esse processo, de começar a apresentar ao bebê a possibilidade de dormir no bercinho dele, porque ele nunca sabe que ali é um lugar de dormir, né? Vocês já se deram conta? Quando eu dava um curso de gestantes numa loja de bebês, tinha um berço, eu dizia para os pais, perguntava, o que que é isso aqui? Aí eles diziam, um berço. Para que que serve? Para dormir. E eu disse, por que tu tá perguntando isso, Fábio? Não, porque esse berço, em todas as casas que eu vou, ele tá cheio de roupinha dobrada dentro e não tem nunca um bebê dentro. Então, para mim, isso é um guarda-roupa, isso não é um berço. Isso é uma clássica, né? Sempre assim. Sempre, Porque a sempre. gente não apresenta, né? E aí a questão do peito vem com o que a Carol falou lá no começo. Por que que esse bebê não pode dormir com a avó? Por que que esse bebê... Não, eu não digo com 2 meses deixar na casa da avó para dormir, tá, gente? Fomos passar um final de semana na casa da avó. Demos o banho, tudo. Por que que a vovó não pode botar ele para dormir? Né? A mamãe pode dar o mamar antes do banho ou depois do banho, não logo em seguida o banho, a gente nunca faz isso, mas pode dar o mamar e depois ele pode dormir com a vovó, com o papai, com a mamãe, né? Com outras pessoas da família que possam estar com referência. Porque é normal e comum o bebê dormir no peito no começo. Ele precisa, né, desse mamar para acalmar, mas ele vai evoluindo, ele vai crescendo e nós precisamos ir tendo saltos de desenvolvimento junto com os nossos filhos, né? Porque não dá pra gente não... junto. Pra gente não... Então, o adormecer no peito vai acontecer no começo. Depois, ali ao redor do 4º, 5º mês, no começo, mesmo ele adormecendo com a mãe no peito, algumas vezes ele pode sair acordado e arrotar com o pai. Né? Ele pode arrotar com a avó, ele pode arrotar com o Dindo, ele pode... Dividir cuidado, né? Para que esse Dividir bebê o cuidado. entenda que aquele colo também cuida, que aquele colo também ama, que aquele colo também faz parte do processo. Porque, gente, tem mães que não amamentam e essas mães amam enlouquecidamente o filho como mães que amamentam. Não Então, quer dizer não nada, né? absolutamente nada, né? A gente tem que cuidar com o que a gente divulga sempre, porque a amamentação é um ato maravilhoso, lindo, mas tem mães que por alguma doença ou por alguma questão de lesão no peito não vão conseguir e o amor vai ser passado da mesma forma. E não serão menos mães por isso. Não. Quantas vezes eu vou atender e as mães caem, desabam, chorando, porque é uma dor que fica tão grande. E eu disse, nossa, que coragem vocês tiveram, que ato de amor vocês tiveram em apresentar um leite para esse bebê que não seja o teu, porque ele estava precisando disso, né? Então eu acho super importante a gente fazer essa... Não é incentivar o desmame, por favor. Não. É bem pelo contrário, é mostrar que em algumas situações a gente vai ter uma segunda opção e que bom que a gente tem essa segunda opção. Que bom que a gente tem, né? Eu acho que a gente estouramos, inclusive, um pouquinho nosso tempo e daí a pouco vamos nos desligar. Eu acho que a gente entrar no desmame, nos 2 aninhos aí, que vieram várias perguntas. Eu acho que a gente precisa de... Acho que uma outra live para falar disso. Para falar né, só sabe? sobre isso, porque é muito legal falar sobre esse processo, porque é um processo lindo, né? A gente tem que pensar como um processo de crescimento, de que esse bebê, né, é maravilhoso. E a gente tem a tendência de botar todo mundo, botar os bebezinhos debaixo das asas e não querer soltá-los, né? Exato. Mas a gente precisa aprender a fazer isso também.
né? Também, também. Carol, só deixa eu falar uma coisinha bem importante. Deve, Quando que deve. eu espero que o bebê durma melhor, né? Quando que eu espero? Isso é uma pergunta super legal que sempre fazem. Porque aqui estou vendo que tem 1 ano e 10 que dorme, nunca dormiu a noite inteira, 1 ano e 3, 1 ano e 4. Gente, depois de 1 ano, esse bebê já introduziu bem alimento. Ele já pode dormir noites tranquilas, tá? Vai chegar 1 ano e 2, vai dar um paralelepípedo aí que vai passar, que vai dar uma agitada, mas os bebês já podem dormir noites mais tranquilas, tá? Então, se ele tá despertando muitas vezes ainda, se tem excesso, busquem avaliação. Porque existe alguma questão que não está encaixando. E esses dias uma mãe me disse, Fábio, meu bebê tem rotina, come bem, gasta energia, fica no sol, brinca ao ar livre e não dorme bem. O que que eu faço? Existe uma questão que é comportamental e que precisa ser trabalhada, que é a questão da autonomia do sono. Como que esse bebê entende sono? O que que vocês apresentaram para esse bebê como sono? É assim que ele está entendendo. Então é aí que a gente vai trabalhar. É nesse ponto que a gente vai entrar para poder trabalhar. E entendendo sempre a família toda, né? Não Toda, é o bebê, é todo o contexto onde esse toda. bebê está, né? É, Ambiência, né? Isso é. é tudo, né? E Pra gente por garantir isso, um sono tranquilo para um bebê. E por isso, Carol, que eu tenho clicado muito na questão da psicologia do sono, da diferença entre consultoria do sono e psicologia do sono. É a gente Uhum. poder fazer um olhar mais amplo em relação ao comportamento desse bebê, Sim, né? Porque a consultoria, ela vai fechar muito o nosso atendimento. Eu lembro quando eu fiz lá atrás, né, um curso para entender como é que funcionava, o que que era essa... foi algo que me deixou... Eu pensei, gente, como se trabalha o sono engessado dessa forma, né? é como se fosse uma receita de bolo onde cada pessoa está dentro de uma É. gavetinha. Não, E eu não é tenho assim, três né? pais, 3 famílias com 10 meses. Eu já tive casa. Esses dias eu fiquei olhando e disse, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tinha 3 bebês de dez ou 9 meses. Isso foi em dezembro que aconteceu. Até eu acho que eram 4 famílias. Uhum. Uma família fazia 2 sonecas, outra fazia 3, e teve uma que chegou a 4 sonecas pro começo do tratamento, para depois a gente melhorar. Então, assim, varia, né? Muito de bebê para bebê e da situação daquele momento. Às vezes eu vou começar com 3 sonecas com o bebê e a gente vai terminar 15 dias depois com 2. Então, é um processo que vai variar muito e a psicologia vai fazer essa leitura da família, com certeza, como sono. Que prazer, Fábio, falar contigo mesmo, assim, que nem eu disse, já aprendo muito contigo. Ai, que coisa E boa. eu sempre digo, sempre mando os meus pepininhos para ti, né? E Então, sempre chegam com higiene do sono super bem feita, e isso é que super bom. importante lembrar. Não, é muito legal, porque as gurias do NASCE trabalham muito essa questão do sono, né? É muito, eu tenho pediatras que me encaminham que gostam muito do sono. Então são pediatras que já fizeram investigação, né? Já fizeram as olhadas de tempo, de soneca, de humor, como é que tá esse bebê. E Comida, fome. aí quando chega a questão comportamental, a gente precisa passar, né? Porque Daí é uma área que é uma área que não é tão lógica na nossa cabeça. E ela não é nada lógica, né? Ela é super não, não é. subjetiva. Nada objetiva. E individual, né? Exato, exato. Fábio, querida, muito obrigada. Peço desculpas as dúvidas que a gente não conseguiu responder. Eu acho que a gente pode realmente fazer uma, Fábio, falando um pouquinho de desmame, né? De Bebês novo, eu maiores de entendi, um. né? Em bebês maiores de 1 aninho, que segue um pouquinho depois desse paralelepípedo de 1 ano e 2 meses, para a gente conseguir contemplar todo mundo, todas as famílias que nos viram aqui. Isso Fábio, aí, de gente. novo, muito, muito obrigada. Um prazer falar contigo sempre sobre o assunto. Quem não segue a Fábio, realmente vale a pena, viu? Que Ela amor. dá realmente dicas para a vida, para os pais e para os bebês também, tá, gente? Pra gente, pra todos nós. E compartilho também, né? Eu acho que é importante isso, a gente saber que tem coisas que a gente precisa mudar na gente, né? Pra gente poder olhar o nosso filho com outros mais individualizado, menos sendo a gente. Uma vez uma mãe me disse, como é que eu fui parar ali? Porque ela estava dizendo como é que ela foi parar no bebê dela. Porque era o bebê, era ela escrita. E é isso, né, Carol? Faz parte, mas isso é o processo lindo da maternidade. Aí a gente vai fazendo Sim. pouco a pouco. A,
Todos Aprendizado nós, o tempo inclusive todo. eu. E sabe o que perguntaram? Se teu filho dorme a noite toda, Fábio. Dorme a noite toda. Hoje eu tive que acordar esse Pronto. moço, porque ontem ele foi fazer. A gente foi pra natureza e eu tive que acordar esse moço hoje, porque ele tava indo. Não, mas ele dorme, ele já tem 7 anos, gente. Isso a gente Já pode falar tá. outro dia. Já podemos falar outro dia, mas dorme bem, sim. Já teve o 8º mês foi um horror, mas tá tudo certo. Que bom. Gente, obrigado pela companhia de vocês e qualquer coisa, perguntem e a gente responde para vocês depois. Eu fico Um beijo compromisso da grande. próxima live. Um beijo Isso aí. grande. Boa Obrigada, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau.